exercícios, né, com questões parecidas com o que eu cobro na prova. Na outra semana, sem ser semana que vem a outra, já é a semana da nossa A2, e aí o esquema vai ser semelhante a A1. Eu vou colocar a prova cedo para vocês no sistema, vocês vão poder fazer. A transmissão já começou, né? Deixa eu mudar aqui a vinheta da Globo, que já começou. Vocês vão ter o tempo, vão ter o dia inteiro para poder finalizar a prova, tá bom? Então a gente vai seguir o mesmo sistema da A1, beleza? Alguma dúvida, pessoal? E lembrando, semana que vem a data de entrega do trabalho também, tá? Alguém me perguntou na outra turma se eu daria um recebido por e-mail. Eu não tinha pensado nisso, porque no semestre anterior tinha muito aluno e eu não, acho que eu não fiz essa confirmação, não me recordo. Mas dessa vez eu vou confirmar, tá? Conforme eu vá recebendo, já recebi 3 trabalhos, eu vou confirmando para vocês o recebimento via e-mail também. Beleza? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Tranquilo. Então vamos lá. Na semana passada a gente falou de política monetária, né? E só para a gente não perder o fio da meada, a gente relembrar o que significa essa política monetária. Deixa eu só fechar minha área de trabalho aqui, que eu estava fazendo algumas outras coisas, só para não confundir. Então, só para a gente ter aqui essa retomada do que significa política monetária, a política monetária é o conjunto de medidas tomadas pelo governo que vão afetar o nível de moeda, a taxa de juros e o crédito disponível na economia. Então, a política monetária é o conjunto de medidas, que o governo toma, normalmente através do Banco Central ou de uma autoridade que faça o papel do Banco Central, e essas medidas vão afetar a moeda, a taxa de juros e o crédito disponível na economia. Na aula passada, nós falamos principalmente de moeda e de crédito, tá? Vamos retomar esses conceitos só para a gente não esquecer. Eu falei para vocês na aula passada que há muito tempo atrás, né, alguns milênios atrás, quando as sociedades muito rudimentares começaram a ter um excedente de bens, começaram a ter interações sociais maiores, nós tínhamos a figura do escambo. O escambo, ele era uma troca direta, de bens uns pelos outros. Então, se eu tinha uma lâmina e eu queria um casaco, eu trocava e essa pessoa que tinha o casaco queria a lâmina, eu trocava a lâmina e pegava o casaco, né? Se alguém queria carne de boi, eu tinha carne de boi, eu queria carne de frango, a pessoa tinha carne de frango, a gente queria um bem do outro, a gente trocava, e esse escambo era justamente essa troca de bens em espécie, uns pelos outros. O problema, como a gente obviamente pensa, né, é que isso é muito trabalhoso. Imagina que eu tenho a lâmina, a Luísa tem o casaco, mas a Luísa não quer a lâmina, eu quero o casaco, mas ela não quer minha lâmina. E aí ela quer carne. Bom, eu vou ter que caçar, às vezes, o bicho, ou encontrar alguém que tenha carne e queira a lâmina para poder trocar. Então, apesar do escambo ser uma forma de troca, e isso, sem dúvida, já é um ganho de produtividade, né? Porque aí você não precisa, uma pessoa não precisa ter tudo, né? Não preciso eu mesmo produzir minha arma, eu mesmo caçar, tirar a pele, etc, etc. Né? Então, as pessoas vão se especializando, cada uma em uma atividade, e para elas terem outras coisas, elas trocam. Sem dúvida, o escambo já foi um avanço, mas ele ainda era um meio muito rudimentar e pouco eficiente de troca. Então, depois dessa figura do escambo, as sociedades foram percebendo que o ideal era você ter um meio do caminho, né? Então, se os bens podiam ser trocados uns pelos outros, talvez fosse o caso a gente ter um bem que esse bem fosse intermediário de diversas trocas, certo? Essas sociedades passaram a adotar diversos tipos de intermediários para essas trocas. Então, foram pedras em algumas sociedades, metais preciosos, alimentos. Deixa eu falar metais daqui a pouco, né? Como eu falei na aula passada. Então, alimentos, pedras. Só que ainda assim, isso era um meio um pouco complicado, porque uma determinada sociedade poderia eleger um meio de troca e outra sociedade eleger outro, e como é que essa sociedade ia se comunicar uma com a outra. Conforme o tempo foi passando, nós passamos a ter praticamente em todas as sociedades os metais preciosos
como meio de troca para essas transações. Porque eles não eram apenas um bem intermediário, eles não eram apenas um meio de troca. Eles eram também uma reserva de valor, porque eles continham dentro de uma determinada quantidade de ouro, de prata, de bronze, você sabia que você podia trocar isso por outros bens, então ele tinha um valor intrínseco a ele, né? Ele poderia ser convertido em outros bens. E uma vez que eles eram fracionáveis, né? Então é mais fácil você manipular metal, ele é duradouro, etc. Você pode converter ele também numa unidade de conta. Uma vez que você consegue fracionar, você consegue transportar o valor de outras mercadorias e de determinados serviços nesses metais preciosos. Bom, para eu ter um casaco, eu preciso de 3 moedas de prata. Para eu ter uma casa, eu preciso de 100 moedas de ouro. Para um marceneiro fazer um serviço de colocar uma madeira na minha cabana, eu preciso ter 10 moedas de bronze. Então, você conseguia também quantificar, certo? E essas 3 características resumiam ou resumem o que nós conhecemos hoje como moeda ou dinheiro, ok? E nós contamos essa história com um pouco mais de detalhes na aula passada. Então, a moeda, ela reúne as características de meio de troca, porque ela serve para fazer essa negociação entre diversas pessoas. Ela serve à função de unidade de conta, porque eu posso fazer referência de determinados bens em quantidades de moeda, né? Então, um bem vale tantas moedas, vale tanto dinheiro, e ele significa uma reserva de valor, que você poderia carregar isso com você durante um tempo e ele não perderia o seu valor. Imagina, de modo contrário, se a gente tivesse a carne como um bem intermediário. A carne estraga, né? Então ela não é uma reserva de valor. As sociedades que elegiam, por exemplo, bens perecíveis como a sua moeda, elas passavam a ter um problema bem grave, né? Porque a moeda, ela precisa conservar esse poder ao longo do tempo. A carne, ela perece. O sal se perde rápido. Né? Ah, bater um vento, voa o sal. Imagina você perder a riqueza por bater um vento, né? Não é igual um furacão que bate e leva uma casa, né? Bateu um vento, levou o sal. Então, ao longo do tempo, houve uma convergência das sociedades para eleger esses metais preciosos como esse meio de troca, essa reserva de valor e essa unidade de conta, e praticamente todas as sociedades passaram a tratar esses metais preciosos como dinheiro, como moeda. E eu contei para vocês também que carregar uma quantidade determinada de moeda, de dinheiro, guardar isso em casa, isso é perigoso, isso é trabalhoso. Então, algumas pessoas passaram a oferecer serviços dentro dessas sociedades para custodiar essa moeda. Então, você ia lá, depositava a sua quantidade de moedas dentro daquela casa que era guardada por segurança, você tinha uma chave, etc. E aí, quando você precisava, você ia lá e buscava. Para você garantir que você era dono desse dinheiro, você recebia um papelzinho, né, um recibo, um contrato que dizia que você tinha direito a resgatar tantas moedas. E aí, imagina que você foi lá nessa casa de depósito, depositou o seu dinheiro, aí saiu para a rua e viu um bem que você gostaria de comprar, um chapéu. E aí você, pô, vou ter que ir lá agora na casa de depósito, pegar o dinheiro, levar para o dono do chapéu pega o dinheiro e ele vai depositar esse dinheiro lá na conta dele, dentro da casa de depósito. Isso era uma maneira um pouco trabalhosa ainda, né? Muito melhor do que o escambo, né? Muito melhor do que já fora no passado, mas ainda assim não era tão prático, até porque essa situação poderia acontecer no meio de uma viagem, né? Então imagina que você está longe do seu domicílio e aí você precisava comprar alguma coisa, mas seu dinheiro estava guardado e você só tinha aquele contrato dizendo que você tinha direito a essa quantidade de ouro. E a partir de um determinado ponto, os próprios recibos que cada depositante tinha, comprovando que havia um dinheiro guardado, esses recibos passaram a ser transacionados. Então, esses recibos que eram feitos em papel, normalmente, eles passaram a ser trocados, eles próprios, por bens. Então, eu tinha um recibo, eu, Igor, chegava lá, assinava, ou, como a maioria da população era analfabeta de pai e mãe naquela época, dava um carimbo ou qualquer símbolo que indicasse isso, e eu trocava isso por um bem, né? Sei lá, por uma camisa, ok? E aí, a pessoa que tinha a camisa me entregava a camisa e ficava com o contrato e ele ia lá naquele banco e dizia, olha, fulano passou aqui para mim, está aqui a comprovação, então essa quantidade de dinheiro é minha a partir de agora. E, obviamente, isso foi utilizado para fazer uma série de negociações, né? Desde coisas pequenas até coisas grandes, como casas, propriedades rurais, etc, etc. E essa facilidade de utilizar o papel
transformou esse papel também numa moeda. E aí inicia a figura do papel moeda. Acelerando um pouco mais, né, uma vez que essas riquezas que nós tínhamos, né, sociedades naquele momento em que a figura de monarcas, príncipes, a figura da aristocracia era muito poderosa, né, havia um autoritarismo muito grande presente, todas as relações eram relações de autoridade de maneira muito vertical naquelas sociedades, e o crescente poder, né, do dinheiro incomodava os reis, incomodava os príncipes, incomodava os governantes daquele momento. E a partir de um determinado ponto, os governantes eles tomaram para si o papel de emitir esse papel moeda ou garantir que aquele papel moeda ele de fato representava uma obrigação exigível. Então era necessária a chancela do poder, da mesma maneira que havia nas moedas, né, a impressão da cara do rei, a cara do governante daquele momento, nós tínhamos também esse papel moeda com algum tipo de chancela de um poder constituído para garantir que aquilo tinha valor, certo? Então, o papel moeda, de alguma forma, ele passa a ser um monopólio do Estado, ok? Um monopólio do Estado, ou um monopólio do governo, um monopólio da autoridade. Conforme nós vamos caminhando para a figura do Estado Nacional, isso se torna, né, a figura, o papel moeda se torna também uma característica de determinado país, determinada nação. Mas isso vem de muito tempo e esse papel moeda, já algumas centenas de anos atrás, ele refletia, né, esse poder de autoridade que era conferido aquele dinheiro para que ele tivesse valor, para que ele pudesse ser transacionado. Tá? Então, essa é a história muito resumida de como o dinheiro, esse dinheiro que nós conhecemos hoje, ele surgiu. E nós contamos essa história na aula passada e pausamos um pouquinho. Tá? Podemos prosseguir? Isso aqui tranquilo, né, pessoal? Só revisando o que nós falamos. Alguma dúvida nesse processo? Não, né? E aí, tudo beleza, qualquer dúvida vocês me interrompam. Eu pedi para vocês pausarem, guardarem isso na mente de vocês, e a gente abre um parênteses no meio dessa história para contar justamente a função dessas casas de depósito, essas casas de custódia de dinheiro. E eu havia falado para vocês que essas casas, elas recebiam o dinheiro das pessoas, né? E depois entregavam mediante a apresentação do recibo, etc. Só que em algum momento os donos desse tipo de negócio perceberam que as pessoas depositavam o seu dinheiro aqui dentro e elas não vinham todas ao mesmo tempo pegar esse dinheiro, ou mesmo eles, donos desses negócios, poderiam pactuar com aquela pessoa um prazo para recolhimento de volta desse dinheiro. Olha, Isabelle, você está aqui depositando seu dinheiro, mas você volta para pegar daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ok? Então vamos deixar combinado dessa forma. E aí esse dinheiro ele ficava ocioso no caixa dessas casas de depósito, dessas casas de custódia de dinheiro, que se transformaram posteriormente na estrutura que nós conhecemos como bancos. Então já vou usar essa nomenclatura. Então esse dinheiro ficava dentro dos bancos, ocioso, e os donos perceberam que eles poderiam emprestar esse dinheiro nesse meio tempo, enquanto ele não era resgatado, e cobrar das pessoas que recebiam esse empréstimo uma espécie de taxa, certo? Para fazer esse serviço. Então, uma pessoa que tinha dinheiro sobrando, ela depositava esse dinheiro dentro do banco, o banqueiro pegava esse dinheiro e emprestava para a pessoa que não tinha dinheiro suficiente, certo? Então, esse dinheiro passava para um terceiro. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui dentro um depósito, por exemplo, de R$100, só que esses R$100 só seriam recolhidos pelo dono do dinheiro daqui a 3 anos, e aí o banqueiro resolve emprestar R$100 para um terceiro, certo? Mediante o pagamento de uma taxa de juros, que seria a remuneração por esse serviço. Agora, vamos supor que essa pessoa que pegou o dinheiro, ela tivesse uma conta bancária, né, uma conta em outro banco, e ela fizesse esse depósito aqui no outro banco, e que esse outro banco, ou seja, esse dinheiro vem para cá, vamos supor que esse banco ele fizesse essa transação com uma outra pessoa e assim por diante. Tá? Então vamos trazer aqui só 3 participantes, como nós fizemos na aula passada, e imaginar que esse montante depositado aqui também foi de R$100 e que o montante depositado aqui foi de R$80, porque é esse terceiro que pegou o empréstimo, ele só queria 80. Tá? Então nós percebemos que a partir de um depósito de R$100,
o dinheiro que fica disponível dentro dessa sociedade, o dinheiro que está contabilizado dentro dessa sociedade, ele se multiplica, né? Então, você tem R$ 100 nesse banco, mais R$ 100 nesse banco, você tem R$ 200 de disponibilidade a partir de uma rodada de empréstimo. Se existe uma nova rodada que gera mais R$ 80, você tem aqui R$ 280 de dinheiro que está à disposição daquela sociedade, só que esse dinheiro ele foi criado a partir de um depósito inicial de R$ 100. Então, R$ 100 quase triplicam, né, de quantidade apenas por esse tipo de operação bancário, que é a própria natureza do banco. Ah, professor, mas isso está errado, porque isso vai gerar uma alavancagem muito grande. Se todo mundo for sacar dinheiro, não vai ter. Pois é, mas ninguém vai. Não, as pessoas não vão todas ao mesmo tempo sacar dinheiro. Por isso que essa atividade acontece há centenas de anos e acontece de maneira disseminada em praticamente todas as sociedades. Tivemos, né? Isso aconteceu de forma disseminada praticamente em toda a sociedade. Nós tivemos serviços semelhantes a esse surgindo, né, de maneira descoordenada, justamente porque muitas pessoas perceberam essa possibilidade. Mas o que eu quero que a gente analise daqui é que a atividade bancária ela gera uma multiplicação, tá? Então nós temos um multiplicador da atividade bancária. A atividade bancária ela multiplica a moeda. O banco ele é um multiplicador de moeda quando ele executa esse tipo de atividade que é da sua natureza. E esse efeito de multiplicação de moeda acontece justamente pela via do crédito ou do empréstimo, certo? Porque se as pessoas não pegassem dinheiro emprestado, nós não teríamos esse efeito de multiplicação do dinheiro. Então, o crédito, ele surge justamente nesse contexto de multiplicação de moeda. Por isso que quando a gente fala que a pessoa pega um dinheiro emprestado, ela está alavancada, né? Ela está com uma quantidade de dinheiro que ela não possui. Essa quantidade de dinheiro foi criada do nada quando ela toma aquele empréstimo, certo? Então, o crédito, o empréstimo, ele é uma operação que surge normalmente dessa multiplicação de moeda. Bom, então nós aprendemos primeiro o conceito de moeda, que nós relembramos aqui, né? A moeda ela é um meio de troca, ela é uma reserva de valor e uma unidade de conta. Essas são as três características da moeda, ok? E essa moeda, quando ela entra dentro desse sistema bancário que existe em todo o mundo e existiu e foi criado, né, de forma autônoma, não foi ninguém que imaginou isso e foi fazendo em todos os lugares, não, isso foi surgindo, tá? De maneira descoordenada, mas em vários lugares ao mesmo tempo. E quando essa moeda é colocada dentro desse sistema bancário, existe essa multiplicação de dinheiro pela via do crédito, né? Toda vez que você cria um empréstimo, esse empréstimo foi criado com base num depósito anterior, e se aquele depositante, se todos os depositantes forem sacar aquele dinheiro não existe todo naquele momento. Ele foi multiplicado, ok? E daí esse efeito de alavancagem do crédito, de abundância de dinheiro quando nós temos empréstimos sendo realizados dentro de uma economia. Pessoal, tranquilo até aqui, né? A gente iniciou a explicação de juros, mas o principal da nossa aula foi dentro dessa nossa explicação que nós terminamos aqui. Beleza? Tranquilo? Beleza, professor. Então vamos lá. Agora que nós relembramos o conceito de moeda e o conceito de crédito, a gente vai partir para falar desse componente que ficou para trás, que foi a taxa de juros, tá? Para a gente poder explicar a taxa de juros, vamos tentar imaginar o seguinte. Vamos supor aqui que o Marcos Paulo ele teve uma ideia de um negócio e ele está precisando pegar um dinheiro emprestado, porque ele não tem dinheiro naquele momento para poder tirar a ideia dele do papel, tá? E vamos supor, então, que o Marcos Paulo ele procure, né, essa instituição bancária aqui, porque ele viu um anúncio de empréstimo, certo? Vamos supor que o Marcos Paulo vá lá conversar com o gerente e ele negocie, né, os termos do seu empréstimo. E o gerente fala para ele o seguinte:
Beleza, Marcos. Eu posso te emprestar um dinheiro, mas eu quero uma coisa em troca, uma remuneração. O que que o banco pede em troca de um empréstimo quando a gente faz essa operação dentro do banco? O que que o banco exige da gente de volta? É algo de garantia, né? Algo. Não, vamos pensar assim, a remuneração que o banco exige. Qual é o nome dessa remuneração que o banco exige? O que que você paga quando você pega um empréstimo? Juros que a minha colocou. Ana Beleza. Carolina. Isso aí. Então, para o banco te emprestar dinheiro, ele quer de volta juros, ok? E aí, ele está te emprestando o dinheiro, beleza? Vamos supor que você tenha no seu projeto lá, que você precisava pegar 120 mil reais, tá? E você viu que você conseguiria pegar, e você viu que o banco estava cobrando, por exemplo, no mês de maio, o banco estava cobrando uma taxa de 3,99% ao mês. Só que você foi ao banco no mês de julho, já tinha passado um tempinho. E quando você chegou lá, essa taxa estava de 5,99% ao mês. Essa taxa, ela ficou mais cara, né? Ficou mais alta. Nesse sentido, a propensão do Marcos pegar o empréstimo, ela aumenta ou diminui? O interesse dele aumenta ou diminui? A capacidade dele de pegar mais dinheiro aumenta ou diminui quando o juro sobe? Diminui, Diminui. porque fica mais caro, né? Então, se o Marcos ele está precisando de dinheiro e ele chega para olhar o custo desse dinheiro, esse dinheiro subiu, ele vai ter o interesse de pegar menos. Seja porque ficou menos atrativo, ele pode fazer outra coisa, né, com o custo que ele teria para pegar o dinheiro a mais, seja porque ele não vai ter capacidade de pagamento, certo? Então, o Marcos aqui, que é o consumidor, ele está olhando essa relação de empréstimo sob a ótica da demanda. E ele vai responder à modificação dos termos da negociação exatamente como um consumidor olha para o preço de uma mercadoria e ele pensa que se essa mercadoria ficou mais cara, ou ficou menos atrativo comprar, ou ele não vai ter dinheiro para comprar a quantidade que ele gostaria, certo? Então ele está olhando para isso pelo lado da demanda. Beleza? Vamos interromper um pouquinho aqui. Agora, vamos pensar aqui na Ana Carolina. A Ana Carolina fez algumas negociações anteriores e ela está com um dinheiro que está sobrando, né? Esse dinheiro está parado na casa dela, não está fazendo nada com esse dinheiro. E ela percebe, ela sabe, aliás, que os bancos precisam de dinheiro para poder emprestar para as pessoas que querem dinheiro. E ela vai lá no banco negociar, né, esse dinheiro para ficar depositado, ok? Vamos supor que a Ana, ela estava, como eu falei, com esse dinheiro, né? Então ela quer entregar o dinheiro para o banco, só que ela vai exigir uma remuneração de volta desse banco, ok? Nesse caso aqui, qual é a remuneração que a Ana vai exigir do banco? O que que o investidor, quando ele coloca o dinheiro dele aplicado, o que que ele quer receber em troca? Ele quer receber Juros. Né? juros, beleza. Então ela quer que o banco pague a ela uma taxa de juros em troca do dinheiro dela, É uma ok? correção, né, professora? Do Que mercado, né? que tecnicamente a gente chama de juros. Na verdade, não é só correção, é também uma remuneração, né? Então, assim, não é só simplesmente, porque correção, a gente usa esse nome para refletir a reposição da inflação, tá? Mas nesse caso, a gente não está falando de inflação, vamos esquecer a inflação vamos imaginar que não tem inflação nesse contexto. O que ela quer é uma remuneração pelo capital dela, que ela está deixando esse dinheiro lá parado. Ela não está gastando com outras coisas, então ela precisa ser recompensada, certo? Então, tecnicamente, o nome correto é uma remuneração, tá? E não correção, porque correção dá sempre essa impressão de que é uma reposição da inflação, beleza? E já vamos chegar lá, tá bom, Cristiano? Foi importante você trazer esse conceito que a gente já vai chegar lá, tá? Daqui a pouquinho. Mas nesse momento, vamos gravar que isso aqui é uma remuneração,
tá? É uma taxa de juros que vai significar uma remuneração. Então, ela deixa o dinheiro dela dentro do banco e recebe de volta uma remuneração, que é uma taxa de juros. Vamos supor que ela viu na propaganda que em maio o banco estava pagando 1% ao mês para ela aplicar esse dinheiro. Só que quando ela chega lá para aplicar o dinheiro, ela percebe que, na verdade, esse rendimento subiu. O banco está pagando 2,5% para ela. Nesse caso, a Ana ela vai querer aplicar mais dinheiro ou menos dinheiro? A propensão dela vai aumentar para a aplicação ou vai diminuir? Ela vai querer aplicar mais, porque ela está sendo melhor remunerada, certo? Então ela está ganhando mais dinheiro colocando esse dinheiro lá aplicado, ela não está fazendo nada com o dinheiro, certo? Então, se ela pode receber mais, ela vai ter interesse em colocar mais. Então, quanto maior for a remuneração pelo dinheiro dela, maior vai ser a propensão dela a deixar esse dinheiro lá parado, mais dinheiro, mais tempo, ok? Se a gente parar para pensar, nesse caso aqui, a Ana, ela está olhando pela ótica da oferta. Ela tem dinheiro para colocar no mercado e para ela, quanto mais, melhor. Da mesma forma que um produtor de um bem, ele quer vender pelo maior preço possível. Ele quer ter o maior preço possível para entregar a maior quantidade de produto possível. Quanto mais caro for o preço dele, mais ele vai querer vender. A ótica do investidor é semelhante, tá? Se a gente puder fazer essa relação, aquela pessoa que toma dinheiro no mercado emprestado, ela é a ótica da demanda. Ela está demandando crédito. Aquela pessoa que bota o dinheiro dentro do banco para que esse dinheiro possa ser emprestado é a ótica da oferta, certo? Então, nós temos, de um lado, as pessoas que querem empréstimo, elas demandam dinheiro, ok? Por outro lado, nós temos as pessoas que têm dinheiro e querem colocar esse dinheiro dentro do mercado para ser utilizado. Então, nós temos a ótica da demanda e temos a ótica da oferta, ok? Nós temos aqui, então, identificando os participantes dessa nossa relação. Nossa, mãe, o que eu fiz aqui? Pera aí. Identificando os participantes dessa nossa relação, deixa eu passar para um outro slide. Deixa eu criar um slide em branco aqui. Identificando os membros dessa relação, nós temos que, pelo lado da demanda, nós temos os tomadores de empréstimos. Pelo lado da oferta, nós temos os fornecedores de dinheiro para empréstimo, que são os aplicadores. Qual é o bem que é transacionado nesse mercado? O bem que é transacionado nesse mercado é o dinheiro, certo? Porque os tomadores de empréstimo, eles querem dinheiro e os aplicadores querem fornecer dinheiro. Imagina que você está interessado num serviço de cortar cabelo e o barbeiro quer cortar o seu cabelo, certo? Então, ele vai te fornecer esse serviço. Você quer o serviço, ele tem o serviço. Então, nesse mercado de barbearia, por exemplo, o bem, que na verdade vai ser o serviço, vai ser um corte de cabelo. Você quer um corte de cabelo e ele tem um corte de cabelo te oferecer. Então, vocês se encontram, né, nesse mercado e vocês vão fazer um negócio. Como é que você paga? Qual é o preço que você vai pagar por esse corte de cabelo? É uma quantidade de dinheiro, beleza? Então, o preço do serviço de um corte de cabelo custa alguma unidade de dinheiro. Já no mercado bancário, no mercado de moeda, no mercado de dinheiro, o preço do próprio dinheiro, ele não é medido em dinheiro, mas ele é medido em taxa de juros. O preço do dinheiro na economia é a taxa de juros. A taxa de juros reflete numa economia o preço do dinheiro. Beleza? Beleza, pessoal? Entenderam esse raciocínio? Da taxa de juros significar o preço do dinheiro
Porque eu quero dinheiro, eu pago taxa de juros. Porque eu sou a demanda. Eu estou ofertando dinheiro, eu recebo taxa de juros. Então, a taxa de juros, ela é o preço do dinheiro na economia. Eu vou medir, né, esse dinheiro na economia, se está caro, se está barato, pela taxa de juros. Ok? Beleza? Alguém ficou com uma dúvida nesse raciocínio? Se tiver, eu explico às vezes com outros termos. Ou está tranquilo, podemos prosseguir. Sim, professor. Agora, se eu puder dar um outro exemplo, para dar mais uma esclarecida, tentar pegar melhor. Não que eu não peguei, mas falando assim, um ou dois exemplos. Tá, eu vou fazer o seguinte, Cristiano. Antes de eu tentar dar outro exemplo, deixa eu só abrir aqui que eu tô torrando aqui dentro de casa. Antes de eu dar um outro exemplo, eu vou avançar um pouquinho mais a explicação e aí eu volto com você para saber se ficou mais claro, tá bom? Ok. Porque talvez essa continuidade da explicação torne mais claro. Então, olha só, se o preço do dinheiro é a taxa de juros, eu posso dizer que se essa taxa de juros, se a taxa de juros sobe, eu vou ter menos empréstimos, menos crédito. Porque se a taxa de juros é o preço do dinheiro, se essa taxa sobe, o custo de um empréstimo ele fica mais alto. Se o custo do empréstimo ele fica mais alto, menos pessoas vão poder tomar empréstimo ou menos pessoas vão querer tomar empréstimo, ok? E então, talvez até para facilitar aqui, Cristiano, talvez fique melhor a gente colocar dois nomes aqui: preço barra custo, tá? Então, se o custo do dinheiro fica mais alto, menos pessoas tomam empréstimos. Então, se você vai no banco, você quer financiar um carro, aí você vê lá uma taxa de 1%. Bom, uma taxa de 1% dá para eu pegar 50 mil. Então, você vai pegar 50 mil reais pagando 1%. Se a taxa for 3%, putz, aí fica caro para caramba. Eu vou ter que pegar 30 mil. Entenderam? Então, assim, a taxa mais alta faz com que você pegue menos empréstimo, porque o custo desse empréstimo subiu. É equivalente a você chegar no supermercado, você olhar o preço da carne, o quilo da carne está 50 reais. Você compra 2 quilos. Se esse quilo da carne for para 100, você só compra um. Porque você não vai ter dinheiro suficiente para comprar dois, ou às vezes não compensa você comprar 2 quilos de carne e pagar 200 reais. Beleza? Então, quando a taxa de juros sobe, o nível de empréstimo tomado cai. Menos empréstimos são feitos. Ok? Quando a taxa de juros cai, menos empréstimos são feitos. Nós temos menos empréstimos. Ok? Tá igual a situação do mercado imobiliário, né? Exatamente. Se eu tenho. Ele teve um up, né? Assim, estava uma condição muito melhor, taxa de juros baixa. Hoje diminuiu a oferta, né? E o juro está mais alto. Isso. A oferta seria o outro lado. Na verdade, vai diminuir a demanda. Isso pode acontecer com a oferta também, tá? Mas nesse momento você está olhando aqui para a demanda, tá? Nesse caso, vai ter menos demanda de compradores, porque a taxa para financiar o imóvel está mais barato. Está mais caro, perdão. Está mais caro. Então, quem está financiando, pagando mais caro, ele não consegue, às vezes, comprar a casa que ele queria, ou ele não consegue comprar casa nenhuma, ou ele tem que pegar menos dinheiro para poder fazer o empréstimo. E isso, sem dúvida, tem um baque, porque a taxa ficou mais cara, então menos gente vai conseguir pagar ou vai querer pagar, tá? Então, tem essas duas vias, o desejo e a capacidade, tá? Que afetam a demanda. Então, às vezes, eu quero, mas não posso, ou às vezes eu nem quero porque ficou muito caro. Beleza? Por outro lado, quando a taxa de juros cai, o nível de empréstimo sobe, porque ficou barato. O custo, o preço para tomar empréstimo ficou barato. Então, eu tenho uma alta da taxa de juros, perdão, uma alta da quantidade de empréstimo sendo tomado, de forma semelhante a qualquer bem ou serviço quando cai de preço. Então, se a carne era 50 reais e cai para 25, mais gente vai comprar carne. Seja porque agora eles conseguem, seja porque agora vale a pena você comprar mais carne pagando 25, certo? Então, o preço da carne caiu, mais carne é consumida. A taxa de juros caiu, significa que o preço do dinheiro caiu, então você vai ter mais dinheiro sendo demandado na economia. Se a gente for parar para pensar pelo lado da oferta, o raciocínio é justamente o contrário. Se o preço subir, eu tenho mais gente querendo aplicar. Quando eu falo preço, né, a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, mais gente quer aplicar dinheiro. Se a taxa de juros cai,
menos gente quer aplicar dinheiro. Beleza? Tranquilo? Cristiano, ficou mais claro com esses exemplos? Sim. Beleza. Na realidade, o mercado ele restringe, né, professor? A taxa de financiamento ela começa... mas ela vem buscando assim, em função da inflação, né? Do momento que está Já passando. vamos entrar na inflação, calma aí, já vamos ligar isso com a inflação daqui a pouco. O que você falou está certo, mas para fins de explicação, vamos caminhando ainda até chegar à inflação, tá? Pessoal, alguma dúvida dentro desse raciocínio? Não? Eu entendi agora, professor. Melhor, Beleza. né? Eu entendi daquela hora, mas agora entendi melhor com essa colocação aí. Não, beleza. O importante é isso, ter esse entendimento completo, tá? Se ficar com qualquer dúvida, não tem problema nenhum. Me pergunta que a gente para e explica de novo, tá? Importante ter esse domínio completo, porque a gente está seguindo um caminho para justamente chegar nesse problema da inflação e ligar esses dois conteúdos, como eu falei que eu faria. Então, nós falamos que a taxa de juros, ela reflete o custo do dinheiro, ok? Ela reflete o custo do dinheiro. Quando essa taxa de juros cai, eu tenho, ou ainda, eu posso colocar o custo do empréstimo para quem está tomando, ou ainda eu posso chamar essa taxa de juros de remuneração da aplicação, pelo lado da oferta aqui, certo? Então, nós temos essas duas coisas que a gente pode falar da taxa de juros, né? Eu falo que a taxa de juros ela é o custo do dinheiro e ela reflete o custo do empréstimo para o lado da demanda, né, do consumidor, que está pegando dinheiro emprestado, e eu falo da remuneração do lado da oferta para quem está deixando o dinheiro aplicado. Então, quando essa taxa de juros ela cai, o que eu tenho? Mais empréstimo. Eu tenho mais empréstimo, por um lado, e eu tenho menos aplicação do outro. Novamente, vamos reforçar esse raciocínio. Se a taxa de juros está baixa, eu tenho, por um lado, que o custo de tomar empréstimo está baixo. Ficou barato pegar dinheiro emprestado. Então, mais gente vai querer pegar dinheiro emprestado. Por outro lado, para quem aplica, ficou menos atrativo. Então, eu não vou colocar o dinheiro aplicado, né? Se eu estou ganhando pouco, a taxa está baixa, então eu tenho menos aplicação. Eu tenho esse efeito de mais empréstimo sendo demandado e menos dinheiro sendo ofertado no mercado, ficou menos atrativo. O aplicador recebe menos, enquanto o tomador do dinheiro paga menos, certo? Porque o preço desse mercado caiu. E esse preço é justamente a taxa de juros. Por outro lado, quando a taxa de juros ela sobe, nós temos como efeito menos empréstimo e nós temos como efeito mais aplicações. Tranquilo, né? Beleza? Posso prosseguir? Que agora eu vou iniciar uma nova bateria de explicação. Sim, professor. Beleza. Vamos olhar agora para esse pedaço aqui desse raciocínio. Taxa de juros cai, tá? Então, taxa de juros cai, fica mais barato pegar empréstimo e menos dinheiro vai ser aplicado. Olha só, vamos imaginar que o Cristiano ele está pegando empréstimo junto com o Marcos, então o Cristiano e Marcos estão pegando empréstimo para abrir uma empresa, tá? Então, eles vão montar um negócio, tá? Eles vão... Marcos, nós somos sócios, hein, Marcos? Eles vão contratar funcionários, eles vão comprar matéria-prima, eles vão comprar maquinário, ok? Maquinário. Vamos supor que a Cláudia vai pegar esse dinheiro emprestado, ficou barato. A Cláudia pegou dinheiro para comprar um carro, tá? O Riatla pegou o dinheiro emprestado para comprar uma moto. Ela me faz uma moto, parece um jet ski com roda. Então, pegou dinheiro para comprar uma moto, tá? E aí as pessoas, aí a Ana Carolina, que estava cheia de dinheiro, não vou botar esse dinheiro aplicado no banco, a taxa de juros está baixa, tá? Então a taxa de juros está baixa, para que eu vou deixar esse dinheiro aplicado? Vou usar esse dinheiro, vou viajar,
vou para o Canadá, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou pegar um avião, vou para o Nordeste, vou levar minhas amigas, vou pagar para todo mundo, vou fechar a privilégio lá em Búzios, fazer o camarote. Então, assim, não vou deixar esse dinheiro aplicado. Da mesma forma que a gente tem, sei lá, deixa eu ver mais quem aqui que está na aula aqui. Vou dar um exemplo, para não ficar. A Leila. Leila também resolveu que não vai deixar dinheiro aplicado nada, vai gastar esse dinheiro. Vai, sei lá, vai ao salão, vai comprar roupa. Então, percebam que quando a taxa de juros está baixa, acontece um fenômeno que é ter mais dinheiro circulando no mercado. Porque tem mais dinheiro entrando dentro da economia pelo crédito, e nós sabemos que o crédito ele alavanca o dinheiro que está na economia, certo? Porque nós aprendemos, quando nós estudamos lá aquele efeito da multiplicação que os bancos fazem, que quando eles criam empréstimos, o dinheiro ele aumenta muito rápido, né? A base monetária, a quantidade de moeda disponível, ela aumenta muito rápido na economia. Então, nós temos muito empréstimo sendo realizado, e os aplicadores que deixavam o dinheiro parado no banco, eles não deixam mais, tá? E aí tem muito dinheiro circulando na economia, muita gente querendo comprar, só que tem um problema. Imagina que, por conta desse efeito, está todo mundo com taxa de juros baixa, o aplicador não quer mais aplicar, o tomador de crédito quer pegar mais dinheiro. Vamos supor que esse dinheiro aqui em circulação, ele aumente, sei lá, 15% no prazo de um ano, tá? Vamos supor que esse dinheiro ele aumente no prazo de um ano. Tem muita gente querendo comprar, muito dinheiro circulando, e aí você tem um aumento da demanda por bens em 15% por conta desse aumento de dinheiro disponível. Então, nós temos aqui um aumento da demanda, tá? Por outro lado, nós já falamos isso dentro da matéria de inflação, que, infelizmente, o dinheiro sozinho, ele não vale nada. Ele só vale alguma coisa na medida em que ele é convertido em bens e serviços. O dinheiro só tem valor para a gente porque eu sei que com o dinheiro eu posso comprar coisas. Porque se eu não pudesse comprar nada, aquele dinheiro não valeria nada. Por que eu vou querer aquele papel? Não vale nada, não compro papel, não uso papel para nada, aquele tipo de papel para nada, pode nem escrever que já é tudo pintado. Então o dinheiro sozinho, ele não tem valor se ele não for um meio de troca, ok? Se o dinheiro não for um meio de troca, ele não tem valor. E ele sendo meio de troca, logo, o que importa é a capacidade que eu tenho de converter esse dinheiro, esse papel, em bens e em serviços. Então, eu posso converter numa televisão, num carro, numa cerveja, posso converter num serviço de internet, num corte de cabelo, numa maquiagem, etc, etc, etc. O dinheiro só vale alguma coisa se ele puder ser convertido em bens e serviços. Bens e serviços são coisas reais, que estão no mundo real, são coisas palpáveis, ok? E a gente, infelizmente, muitas vezes não consegue expandir a oferta desses bens tão rápido de uma hora para outra. Então, pode ser que a oferta de bens na economia, como carro, casa, como eu falei, bebida, viagem, etc., etc., não consiga subir na mesma velocidade. E aí, ele cresce, por exemplo, só 6% pelo lado da oferta. Então, eu tenho um acréscimo de 15% pelo lado da demanda, que é muita gente querendo comprar, só que eu tenho, infelizmente, um crescimento de bens disponíveis que não acompanha esse ritmo. E aí, o que vai fazer? Chega lá o Riatla e a Ana lá na Privilégio, os dois cheios de dinheiro no bolso. Me dá aqui, nem sei, tanto tempo que eu não saio para beber, eu nem sei que bebida é, sei lá, Absolute. Minha época é Absolute. Me dá aqui uma garrafa de Absolute. Ah, a garrafa, só tem uma garrafa de Absolute. Aí o Riatla fala assim, não, então me dá aqui 300 contos essa garrafa aqui, que eu tô com os meus amigos, a gente vai beber isso aí. Aí a Ana fala, não, eu fechei a boate com os meus amigos aqui, o camarote, eu vou pagar R$400 nessa garrafa. O Riatla, nada disso, então eu pago 500. E aí a gente começa uma espécie de leilão que está acontecendo com essa garrafa de vodka lá dentro da Privilégio, mas que acontece com todos os bens da economia. Uma vez que não existem bens suficientes e serviços suficientes para todo mundo que quer comprar, esse preço ele começa a subir. E quando isso acontece de forma disseminada, surge aquele fenômeno que nós estudamos na aula retrasada, que nós chamamos de vamos ver quem sabe? Inflação. Muito bem. Então, essa que é a verdadeira inflação, né? O giro dela, quando ela chega sem inflação, é isso aí. É quando existe um aumento contínuo e generalizado de preços na economia.
Nesse Professor, não sei se caso... o senhor lembra, só interromper. O senhor lembra quando lançou o Corsa? O Corsa. Lembra? Primeiro Corsa. Eu era A criança, não demanda lembro. era muito grande e as fábricas não davam condição, não tinham a fábrica, a Chevrolet não tinha condição de entregar a quantidade de pedidos. Então, quando tinha um carro, você paga, ficou num momento que você queria ter o carro, queria usar e virou tipo um leilão, você pagava um ágio para você ter o carro. Exatamente. Mesmo na concessionária, né? Você pagava um ágio. Não sei se o senhor pegou isso. Isso está acontecendo de novo agora, né? Porque a cadeia produtiva dos carros ela foi afetada, né? Por conta da Covid, alguns componentes que usam hoje nos computadores de bordo dos carros, mesmo carro simples já tem, né? Componentes eletrônicos. Então isso está acontecendo de novo. Os preços subiram muito porque você não tem quantidade suficiente para você não tem oferta suficiente para a demanda que está acontecendo. E aí o preço está subindo de novo. Só que a gente está falando de um bem específico, né? A inflação ela ocorre quando isso acontece de maneira disseminada, quando esse efeito do aumento de preço ocorre de maneira generalizada na economia. Então, todos os setores observam um aumento de preço, tá? E esse aumento de preço que a gente está falando é justamente a inflação. Então, quando tem muito dinheiro circulando na economia, essa inflação começa a subir. E nós falamos na aula retrasada que no longo prazo, ou seja, para que esse fenômeno ele continue acontecendo de maneira indeterminada, e aí ele vai acelerando, a gente tem que ter o abastecimento desse dinheiro na economia. Então, para esse fenômeno continuar, tem que continuar entrando dinheiro na economia. Beleza? Todo mundo se lembra disso? Primeiro ponto, entenderam todo esse caminho que nós fizemos para chegar até aqui e lembram-se que nós falamos sobre isso, que para esse fenômeno continuar, precisa de dinheiro entrando na economia? Tranquilo? Beleza? Todo mundo na mesma página? Pessoal? Oi, professor. Entenderam? Tranquilo? Beleza, beleza. Beleza, então, olha lá, hein? Bom, então nós temos nesse esquema que nós falamos a inflação acelerando, certo? E eu disse que isso aqui, nesse exemplo, foi causado por essa injeção de dinheiro na economia. Como que a gente faria, por exemplo, para reverter esse fenômeno que nós estamos observando? O que vocês, olhando para esse esquema, o que causou tudo isso, o que a gente poderia fazer para reverter esse problema? Ou seja, retroceder essa série de acontecimentos. Qual seria o evento que poderia acontecer para que essa cadeia fosse quebrada? Olha só para a gente lembrar. A taxa de juros baixa faz com que exista mais empréstimo e menos dinheiro sendo aplicado. Consequência disso, tem mais dinheiro em circulação. Tá? Então, a consequência disso aqui é mais dinheiro em circulação, mais dinheiro circulando, ok? Circulando na economia real. Como que a gente poderia fazer para quebrar essa cadeia? O que vocês, olhando para esse esquema, pensam que poderia ser feito para desacelerar ou reverter esse fenômeno? Perfeito, Isabela. Justamente, matou a charada. Se isso tudo aqui, se essa injeção de dinheiro, ela foi facilitada por uma queda nas taxas de juros, nós teríamos como efeito contrário o aumento da taxa de juros. Então, o aumento da taxa de juros, que seria o processo contrário, faria com que houvesse menos empréstimo na economia e mais dinheiro sendo colocado nos bancos. Qual é a consequência disso se eu tenho menos dinheiro sendo gerado por crédito e mais dinheiro parado dentro dos bancos? Nós temos, nesse caso, menos dinheiro na economia real. Então, um processo inflacionário, ele, para ser revertido, ele precisaria de uma alta de juros, porque a alta de juros faz com que os aplicadores voltem a colocar dinheiro no banco, ou seja, quem tem dinheiro sobrando volta a deixar esse dinheiro parado dentro do banco,
E quem não tem dinheiro passa a pensar duas vezes em pegar um empréstimo, porque ficou mais caro para ele tomar o empréstimo. Então, menos dinheiro vai entrar na economia pela via do crédito, menos empresas serão abertas, menos carros serão comprados, menos casas serão financiadas, menos boates terão os seus camarotes fechados, menos bens serão consumidos, menos serviços serão consumidos. Fala, Riatla. Antes de começar por aí, a taxa Selic estava com um valor bem baixo. Aí, se eu peguei um empréstimo nesse período, só que o investimento meu foi frustrado porque logo após teve a pandemia. E hoje está, se eu não me engano, é 7%. Por que eu sou obrigado a pagar esses juros tão altos? Corrigido, no caso. Cara, aí, na verdade, você é obrigado, você teve um contrato, na verdade, que foi firmado, né, em uma determinada taxa de juros, né? E quando você faz uma obrigação que acompanha o cenário, faz parte do risco do negócio, que é inerente a qualquer contrato que você firma, né? Então, vamos supor, vamos trazer uma realidade completamente diferente. Você é um empreiteiro que você se compromete a construir a casa de alguém, e aí seu mestre de obras morre. Você assinou o contrato de construção da casa, seu mestre de obras morre. Pô, por que eu vou ser obrigado a construir essa casa se o cara que vai tocar a obra de fato morreu? Porque tem um contrato, né? O risco do negócio, né? Todo negócio envolve algum risco. Então, quando você fecha um contrato bancário e, de repente, o que você imaginava ser feito foi frustrado, o que vale, para o fim das contas, foi sua assinatura se comprometendo a fazer isso. Porque tudo que acontece depois é uma espécie de risco. Né? Aí, fugindo da nossa matéria, quando é uma coisa completamente fora da realidade, você pode se socorrer da justiça alegando, né, que houve uma mudança inimaginável dentro que não era possível prever, né, dentro do cenário, e que você gostaria de uma revisão contratual. Aí a gente está falando de coisas mais que não tem a ver com economia, né? Vamos falar mais de direito contratual, tá bom? Nesse caso, direito civil, né, que fala da parte de contratos. Aí, se for um caso, se isso é um caso prático que você está me narrando, dependendo do caso, você pode pedir uma revisão de contrato se ele ficou excessivamente oneroso. Mas eu acho que, na prática, não seria aceito pelo juiz, tá? Uma revisão de contrato. Até porque, quando veio a pandemia, os bancos deram muitas oportunidades de renegociação e tal. Ah, não, então beleza, tá? Mas o que faz você ter que pagar o empréstimo é por conta do contrato. Você assume um risco, né? Toda atividade tem risco. Entendeu? Então esse risco se materializou. E aí você é obrigado a pagar. Tá? Até porque senão assim, seria um caos, né? Todo mundo alegaria alguma coisa. Ah, porque, sei lá, alguém ficou doente, perdi meu emprego, papapá. E você tem que ter. Aí você pode contratar um seguro, às vezes, junto do empréstimo, né? Para casos que você perde a capacidade de pagamento. Enfim, aí na vida prática tem muitas nuances, tá bom? Em relação a essa questão. Então, pessoal, como eu falei, o aumento de taxa de juros, ele reverteria esse problema. Porque vamos imaginar, vamos esquecer agora esse efeito da inflação e vamos pensar o seguinte: se a taxa de juros, por algum motivo, ela começa a cair muito, vai ter muito empréstimo sendo feito e pouca aplicação sendo feita. Então, os bancos vão começar a baixar o nível de dinheiro que eles têm para trabalhar, para operar, para emprestar. Quando o banco percebesse que esse juro que o dinheiro que ele tem em caixa está baixando, o que ele ia fazer? Ele ia aumentar a taxa de juros para os aplicadores colocarem dinheiro dentro do banco. Se ele está aumentando a remuneração do aplicador, que é onde ele capta esse dinheiro, ele vai ter que aumentar a taxa de juros também para quem está tomando emprestado. A hora que ele estivesse ficando com caixa cheio de novo e fazendo pouco empréstimo, porque a taxa subiu muito, ele volta a baixar essa taxa de juros. Tá? Os bancos, se a gente deixasse os bancos operando sem nenhum tipo de interferência, esse mercado de dinheiro, ele teria um equilíbrio sozinho, né? Ele sempre estaria num ponto de equilíbrio, certo? Então, a todo momento, nós teríamos uma taxa que equilibraria os compradores, os demandantes de dinheiro, que são os que tomam dinheiro emprestado, e os aplicadores de dinheiro, tá? Então, se a gente não tivesse o governo se envolvendo nesse mercado, nós teríamos sempre uma taxa de juros que, naquele momento, faria com que os tomadores de empréstimo e os aplicadores eles tivessem, né, um certo equilíbrio. Assim como existe em qualquer outro mercado, né? O governo não determina o preço do biscoito, mas a gente tem pessoas que querem comprar biscoito e as fábricas que fazem biscoito, e isso vai tendo um equilíbrio ao longo do tempo. No mercado de dinheiro, no mercado de moeda, isso aconteceria também.
O problema é que o mercado de moeda ele é muito mais sensível para a sociedade do que o mercado de biscoito, do que o mercado de carro, né? O dinheiro dentro de uma sociedade, ele é um ponto nevrálgico, ele é um ponto super importante, super sensível dentro de uma sociedade. E, além disso, quando nós temos efeitos como a inflação, isso começa a causar um prejuízo ao tecido social, isso começa a causar um prejuízo à sociedade, que muitos governos não estão dispostos a simplesmente observar. E, além disso, ao longo do tempo, o governo foi percebendo que, se ele puder não só imprimir o dinheiro que circula naquele país, se ele puder também mexer nas taxas de juros, ele consegue influenciar essa dinâmica econômica. Então, quando o país, por algum motivo, ele está mergulhando numa crise ou ele está ficando numa economia muito devagar, o governo pode tomar a iniciativa de baixar os juros e aí ele vai injetar dinheiro indiretamente na economia e essa economia volta a funcionar. A hora que isso passa do ponto ideal, ele aumenta a taxa de juros e essa economia volta a se acomodar. Então, a intervenção do governo dentro do mercado de moeda, dentro do mercado monetário, tem um interesse não só de tentar trazer a atividade econômica para um nível ideal, mas também para corrigir determinados problemas que poderiam acontecer e que o mercado sozinho demoraria a conseguir responder. Imaginem, por exemplo, se passa um furacão dentro de um país, tá? Imagina que tem um país que pode ocorrer esse tipo de fenômeno meteorológico, e aí esse país ele tem um furacão, e esse furacão ele arrasa as construções, então ele despedaça a casa de um monte de gente. E muita gente que teve a casa despedaçada não vai ter dinheiro para consertar, vai precisar pegar um empréstimo. Imagina se naquele momento a taxa de juros está muito alta por algum motivo. Eu vou deixar essas pessoas sem casa? Vou deixar essas pessoas sem a capacidade de levantar dinheiro para conseguir corrigir aquele problema? Dificilmente um governo observaria isso de olhos, assim, só cruzaria os braços e ficaria olhando, né? As pessoas dormindo no meio de escombros e as coisas demorando a se reerguer. Ele com certeza teria o interesse de fazer uma intervenção no mercado para tentar reduzir essa taxa de juros e fazer com que mais empréstimos fossem colocados no mercado, que mais dinheiro fosse colocado no mercado para ter rapidamente essa recuperação. Não à toa, quando veio a pandemia no ano passado, a resposta de todos os governos no mundo inteiro foi tomar medidas para reduzir a taxa de juros. Então, todos os governos do mundo inteiro, inclusive no Brasil, em todos os governos do mundo inteiro, inclusive no Brasil, medidas foram tomadas para que as taxas de juros caíssem e aí mais dinheiro passasse a circular dentro da economia, ativando, então, a atividade econômica, que, de outra forma, ficaria muito resfriada por conta de todos os problemas que a pandemia trouxe, como distanciamento social, quebra de cadeia produtiva. Por isso que, no ano passado, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, países da Europa, países da Ásia, baixaram muito forte as suas taxas de juros, porque eles queriam injetar dinheiro na economia naquele momento. Eles queriam fazer com que o dinheiro entrasse com mais força naquele momento para justamente reativar essa roda da economia real. Pessoal, tranquilo? Beleza? Podemos prosseguir agora? Professor? Como foi? Quando o senhor fala em questão de banco, por exemplo, o Banco Sicoob é uma cooperativa, ele entra também nesse conceito também? Também. Porque no dia que eu fui lá ver a conta, a mulher falou, o banco é cooperativa tal, e no caso ninguém é dono, todo mundo é dono tal, e no final todo mundo ganha participação de tudo aquilo tal. Quis me mostrar um lado melhorado, né? Questão dos outros bancos. Uhum. Aí eu fiquei na dúvida tal, até então fiquei sem saber o que fazer. Mas... é um outro tipo de organização bancária, mas para fins do entendimento da nossa matéria, se ele aceita depósito e faz empréstimo, ele vai ter o mesmo efeito de um banco comercial tradicional. Tá? Então, qualquer instituição que, de alguma forma, multiplique dinheiro pela sua natureza, executa uma atividade bancária. Tá? Então, se ela recebe esse dinheiro, não importa se ela é constituída sob a forma de cooperativa. O que importa para a nossa matéria, para o entendimento dessa questão monetária, é se o efeito da atividade dela é expandir a moeda. E nesse caso, sim, independentemente dela ser uma cooperativa ou não.
Tá? Porque se você depositar, por exemplo, R$1.000 lá dentro, ela pode emprestar, por exemplo, 10 mil para outra pessoa, entendeu? Então, ela está multiplicando o dinheiro, beleza? Show de bola. E aí, pessoal, tranquilo, galera? Isso aí, tranquilo? Todo mundo entendeu todo esse caminho até aqui que nós fizemos, e inclusive a relação com a inflação? Alguém ficou com alguma dúvida para a gente poder prosseguir? A gente já está indo daqui a pouco para o nosso encerramento, que também contém um conteúdo super importante, beleza? Tá bom, qualquer dúvida, vocês não deixem de me falar, tá bom? Espera aí. Bom, então, vamos nós. Ocorre que o Banco Central, quando ele vai fazer essas intervenções no mercado, lembrem-se que o Banco Central, ele toma medidas que vão afetar o nível de moeda, as taxas de juros e o crédito da economia, tá bom? Então, não é só, a gente falou muito tempo de taxa de juros, mas não é só a taxa de juros. O Banco Central ele tem um conjunto de medidas que afeta esses três componentes, que estão interligados, tá? Dentre esses instrumentos, o que são instrumentos de política monetária? São medidas tomadas pelo governo através do Banco Central, Bacen, Banco Central, para influenciar moeda, juros e crédito, tá? Então, como é que nós falamos que a política monetária ela é o conjunto de medidas para influenciar esses três componentes? Essas medidas são justamente as que estão dispostas nesse slide, tá? Emissão de moeda, depósitos compulsórios, open market e operação de redesconto. A emissão de moeda é literalmente a impressão de dinheiro. Se o Banco Central quiser, na teoria, ele pode mandar imprimir dinheiro físico e sair distribuindo por aí, ok? Ele pode expandir a quantidade de dinheiro simplesmente imprimindo papel moeda. Ah, manda fazer mais 1 bilhão de cédulas lá e coloca isso no mercado. Ele pode fazer isso, tá? Mas na vida prática não é assim que acontece. A emissão de moeda que o Banco Central faz, o papel moeda, tem por objetivo apenas repor, né, notas destruídas, fornecer liquidez às operações que precisam ser realizadas, tá? Fornecer moeda, né, dentro das operações que precisam ser realizadas, tem que ter esse dinheiro circulando, mas ele não imprime mais dinheiro que o necessário e manda entregar na população, tá? Essa expansão do dinheiro na vida prática não é simplesmente imprimir o dinheiro, tá bom? Então, essas emissões de moeda elas são realizadas pelo Banco Central, sempre no sentido de repor as notas que são destruídas, a necessidade de novas notas, etc, etc. Não para expandir deliberadamente a quantidade de dinheiro. Um outro instrumento que o Banco Central usa são os depósitos compulsórios. O que são esses depósitos compulsórios? Os depósitos compulsórios são um percentual de dinheiro depositado que os bancos são obrigados a manter parado. Vocês lembram quando eu falei aqui dessa dinâmica, né, do dinheiro passa de um banco para o outro, de um banco para o outro, de um banco para o outro? Isso vai acontecendo, a princípio, de forma infinita, né? Vai depositando, depositando, depositando. Então, R$100 vira um empréstimo de 100, vira um empréstimo de 100, vira um empréstimo de 100. Daqui a pouco eu tenho 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Quanto tantas operações forem feitas, vai ser o montante que eu tenho. Então, a princípio é infinito. Se essas operações continuarem, vai ficar sem limite. Como é que eu quebro essa cadeia? Isso se dá através do depósito compulsório. O depósito compulsório, ele é uma maneira de limitar essa criação do dinheiro que acontece do nada pela atividade bancária. O depósito compulsório é como se o banco ele fosse obrigado a manter. É como não, é assim. O banco é obrigado a manter um determinado percentual do dinheiro parado. Ele não pode ser emprestado. Então, por exemplo, 20% do dinheiro. Então, se eu tenho R$100 aqui, R$20 tem que ficar parados. 80 podem ser emprestados.
Se eu tenho 20%, desses 80 que foram depositados, R$16 tem que ficar parados, 64 podem ser emprestados. E assim por diante. 12,80 tem que ficar parado. A diferença pode ser emprestada. Dessa forma, eu consigo limitar essa criação de moeda. O depósito compulsório, então, ele restringe essa multiplicação que acontece na economia pela atividade bancária. Então, dentro desse processo todo que nós enxergamos aqui, de taxa de juros, eu posso ter simplesmente um aumento do depósito compulsório que já vai ser suficiente para desacelerar essa criação de dinheiro. Tá? Então, se eu aumento o depósito compulsório, eu estou restringindo a quantidade de empréstimo que está sendo feito. Logo, ao invés de 15% ao ano o crescimento, eu vou ter 10%, né? Porque a alíquota de depósito compulsório foi aumentada e aí menos dinheiro vai passar a ser emprestado, consequentemente, menos dinheiro vai ser colocado à disposição da economia. Tá? As operações de open market, nós vamos falar daqui a pouco, que elas hoje são as mais importantes do Banco Central. Tá? Então, essa operação de open market eu vou explicar daqui a pouco, porque eu preciso introduzir o nosso último conteúdo antes de explicar. E, por fim, as operações de redesconto são empréstimos liberados a alguns bancos em dificuldade. Então, quando o banco está com dificuldade, ele está tendo muito saque e ele está tendo uma dificuldade de receber os empréstimos, uma coisa ou outra, as duas ao mesmo tempo, ele pode se socorrer do Banco Central e o Banco Central empresta um dinheiro para aquele banco, ok? De forma emergencial. Tá? Essa operação de redesconto, ela também é menos utilizada, assim como a operação de emissão de moeda. Bom? Então, são duas operações menos usadas. As principais formas de controle da quantidade da moeda, dos juros e do crédito, as principais formas, as principais medidas para controlar moeda, juros e crédito são open market e depósito compulsório. Tá? Dentre as medidas disponíveis ao Banco Central, essas duas são as medidas preferidas e mais usadas, principalmente aqui o open market, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Depois que eu introduzir a noção para vocês de taxa de juros Selic. Então, para fazer esse controle do crédito de juros e moeda, influenciar o nível de moeda, o nível de taxa, o nível de crédito, o Banco Central dispõe de instrumentos. Esses instrumentos são chamados de instrumentos de política monetária. E o que eles são? São medidas que o Banco Central toma justamente tentando conduzir essas três grandezas para onde ele acha adequado naquele momento. Dentre esses instrumentos, dois são os principais, os depósitos compulsórios e o open market. Tá? Para a gente entender esse open market, nós temos que introduzir um conceito que vocês com certeza já cansaram de ouvir falar, mas que eu suspeito que a maioria não entende bem como funciona, que é a taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic, ela é chamada de taxa básica de juros da economia. Ela tem esse nome porque ela influencia todas as taxas de juros do país, tá? Então, a taxa de juros Selic, ela é chamada de taxa básica porque ela influencia todas as taxas de juros do país, ok? E essa taxa de juros, ela é o principal instrumento do Banco Central para realizar a sua política monetária. O que é a política monetária? O conjunto de medidas tomadas pelo Banco Central para influenciar a moeda, juros e crédito dentro de uma economia. Então, nós podemos dizer que a taxa de juros Selic é o principal instrumento de qual dispõe o Banco Central para influenciar moeda, taxa de juros e crédito. Tá? Como que isso funciona? Se eu perguntar, se eu só desse esse slide para vocês e perguntasse na prova, o que é a Selic? Vocês poderiam colocar, Selic é a taxa básica de juros e ela influencia todas as taxas de juros do país. Perfeito, estaria correto. Vida que segue, vocês iam continuar sem entender o mecanismo da Selic, mas iam saber o conceito. E a ideia, como eu falei desde o início da nossa matéria, é que vocês compreendam o funcionamento da economia, principalmente. E não simplesmente decorar conceitos que vocês vão colocar na prova e tocar a vida. Tá? Essa compreensão fundamental, ela falta muito ao campo do direito. E como vocês sabem, eu sempre tentei, né, trazer esse pedaço, né, fazer essa compreensão, ao invés de simplesmente assimilar conceitos
e vocês gravarem isso. Então, atenção agora a essa questão da Selic, tá? A taxa de juros Selic, ela é chamada de taxa básica da economia porque ela remunera os títulos da dívida pública do governo federal. Tá? A taxa Selic, ela remunera os títulos da dívida pública do governo federal. O que isso significa? Nós aprendemos dentro da nossa aula de dívida pública que o governo ele tem um órgão chamado Tesouro Nacional, que é o responsável por gerir a dívida pública do governo federal. O governo ele faz dívida porque ele não tem dinheiro suficiente para tocar suas operações. Ele não consegue arrecadar dinheiro suficiente por impostos. Então ele precisa fazer dívida. E ele precisa muitas vezes fazer dívida para pagar dívida, que chama rolagem da dívida. Então a todo momento o governo federal ele está pegando dinheiro emprestado no mercado. E da mesma forma como um particular ele paga juro ao banco, o governo também paga taxa de juros para quem está emprestando dinheiro a ele. Então, quando o governo ele quer ter o dinheiro da população, ele vai ser obrigado a pagar uma taxa de juros, ok? Então, ele é obrigado a pagar uma taxa de juros. Então, o governo ele recebe o dinheiro para ele tocar a sua vida, pagar funcionário, pagar previdência, pagar dívida, fazer o que ele quiser, só que em contrapartida, ele é obrigado a pagar uma taxa de juros. Que taxa de juros é essa que ele paga? É a taxa Selic, ok? Então, a remuneração de quem está emprestando dinheiro para o governo é a taxa de juros Selic. Quem empresta dinheiro para o governo recebe. Ah, professor, mas tem outras formas de remuneração. Ok, mas a principal é a Selic e nós vamos olhar nesse momento só para ela, tá? Porque, como eu falei, ela é a principal. Então, quem empresta dinheiro para o governo, que é um credor, pode ser um banco, pode ser um fundo de investimento, pode ser a pessoa física, pode ser um governo estrangeiro, uma empresa estrangeira, não interessa quem está emprestando dinheiro para o governo, ele está recebendo uma remuneração em troca, tá? E essa remuneração é a taxa Selic. Então, se a gente fala assim, a Selic hoje está em 7% ao ano, significa que o governo está pagando 7% ao ano. Ah, a Selic está em 8%, então o governo está pagando 8%. Está em 2%, então o governo está pagando 2%, ok? Ao ano. Essa taxa ela é expressa ao ano. Então, não interessa o nível que a Selic esteja, é isso que o governo está pagando para tomar dinheiro emprestado, ok? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, eu vou continuar a explicação. Para a gente entender essa questão do empréstimo, tá? Todo mundo acho que já entendeu que a taxa de juros Selic ela é determinada pelo Banco Central, é o principal instrumento de controle da política monetária, ok? Isso aí foi a definição do conceito. E eu expliquei para vocês que, na verdade, essa taxa Selic, para que ela serve? Ela serve para remunerar os títulos públicos, ou seja, remunerar a dívida pública do governo federal, ok? Beleza, em relação a isso. Ponto parágrafo. Queria perguntar uma coisa para vocês. Vamos supor que vocês são um gerente de banco, tá? Então, vocês são um gerente de banco e vocês têm 2 clientes. Vocês têm lá o cliente Joãozinho e Mariazinha, tá? Então, vocês têm o Joãozinho, ele é freelancer, ele tem 2 filhos, ele é divorciado, ok? E vocês têm a Mariazinha. A Mariazinha, ela é concursada federal. E ela é solteira. Se esses 2 clientes aparecessem ao mesmo tempo te pedindo empréstimo e você só pudesse emprestar para um deles, para quem que vocês emprestariam o dinheiro? Vocês são gerente de banco, tá? Vocês têm como interesse, né, receber esse dinheiro de volta, tá bom? Quem que vocês emprestariam? Isabela emprestaria para Maria. Pessoal, acelera a participação para dar tempo de a gente terminar. Maria. Alguém emprestaria para o Joãozinho? Entre os 2? Não. Acho que não, né?
Por que vocês não emprestariam para o João? Por que estão emprestando para a Mariazinha e não para o João? Pelo fato de ele ter um salário fixo insustentável. Porque ele não passa confiança. Não tem confiança no recebimento, né? É que seu microfone está bem baixo, Reato, não foi isso que você falou? Foi sim, professor. Agora melhorou, também aumentei meu fone aqui, estava com mau contato, acho. Então todo mundo... Eu tô de fone também, aí tava longe. Ah, beleza. Acho que todo mundo chegou à mesma conclusão, né? Tem mais risco em emprestar para o Joãozinho que para a Mariazinha, né? Beleza. Mas vamos supor aqui que o Joãozinho, ele é freelancer, mas ele tem uma renda, tá? E aí, beleza, já passamos o primeiro exemplo. Aí vamos supor que a Mariazinha, ela ofereça para pagar o banco, ela aceite pagar uma taxa de 2%. E o Joãozinho, ele aceita pagar 2,10%. Vocês continuariam emprestando para a Maria ou eu emprestaria para o Joãozinho? A Maria, hein? É muito pouco, né? 0,10 é muito pouco, né? Mas vamos supor que o João aceitasse pagar 5% ao mês. O João seria melhor. Nesse caso, ele está ofertando, né, uma rentabilidade para o banco muito maior que a Mariazinha. Então, talvez, nesse caso, vale a pena correr o risco, né? Se todo mundo concorda com esse raciocínio, nós podemos dizer o seguinte, que dentro de uma possibilidade de emprestar dinheiro para alguém, a gente sempre vai emprestar para quem tem o menor risco. Que para eu poder emprestar dinheiro para quem tem mais risco, eu vou ter que ser melhor remunerado, porque eu estou correndo, né, o risco de não receber. Então, eu preciso ter uma remuneração melhor, certo? Então, por isso que uma pessoa que faz manutenção de linha de transmissão a 50 metros de altura recebe muito mais que uma pessoa que mexe no poste, né? Porque tem um risco de cair, de tomar um choque muito maior. Ele vai ter um salário maior, porque tem um risco muito maior. É por isso que as profissões que têm periculosidade recebem um adicional, né? Senão ninguém ia querer fazer. Imagina, você botar, correr o risco da sua vida ganhando a mesma coisa que uma pessoa que trabalha no escritório. Então ninguém vai querer fazer, certo? Logo, nós concordamos, então, que para ter maior risco, eu preciso ter uma maior remuneração. Beleza? Então, se a gente olhar pela ótica do Joãozinho, ele está pensando o seguinte, bom, para eu conseguir pegar esse dinheiro emprestado, o meu custo vai ser maior. Eu vou ter que pagar mais caro para poder pegar esse dinheiro emprestado, certo? Senão, eu não vou conseguir. Eu vou ter que ter um custo mais elevado, vou ter que aceitar pagar mais caro. Beleza, acho que todo mundo concordou. Vamos agora aqui esquecer Mariazinha e Joãozinho e pensar no seguinte. Imaginem que vocês agora são aplicadores do dinheiro. E aí vocês estão olhando para as ofertas de aplicação. E vocês têm o seguinte, o governo federal, ele está ofertando 3% ao mês para você emprestar o dinheiro para ele. E você tem a Petrobras também ofertando 3% ao mês. Baseando nessa noção de risco, para quem vocês emprestariam o dinheiro de vocês? Perceba que agora vocês vão receber o juros, tá bom? Para quem vocês emprestariam? A Petrobras, no cenário atual. Por quê? Porque no cenário atual ela passa mais confiança do que o governo. Tá. O Estado, professor. Por quê? Porque o Estado, a Petrobras quebra, o Estado não quebra. Por que ele não quebra? Porque o Estado Mas pode o fazer Estado dá dívida. calote. Olha só, essa colocação foi bem interessante. Porque vamos pensar aqui, Renato, a Petrobras pode te obrigar a encher o tanque do seu carro? Não. O governo pode te obrigar a pagar imposto? Sim. A Petrobras pode bloquear sua conta bancária? Não. O governo pode? Sim. Então, independentemente do cenário, o governo ele vai ser sempre o emissor menos arriscado dentro de uma economia. Quando eu falo independentemente do cenário, eu estou falando de países normais, tá, pessoal? O Brasil tem um monte de problema, mas a gente é um país normal, tá? Então, para fins de risco, o governo federal ele sempre vai ser o emissor mais forte que a gente tem de dívida. Ele é sempre o devedor preferencial numa economia, porque ele pode aumentar imposto. Putz, o governo está ficando sem dinheiro, meu irmão, soca imposto de renda desse pessoal aí, aumenta IOF, aumenta PTU, aumenta tudo que você tem de imposto e recolhe dinheiro da população. O governo pode fazer isso. O governo ele pode tomar dívida numa proporção muito maior que a Petrobras.
E no fim das contas, se tudo estiver dando errado, a Petrobras não tem uma impressora de dinheiro, o governo tem. Então, o governo pode, no frigir dos ovos, mandar imprimir dinheiro e depositar dentro da conta de quem emprestou dinheiro para ele. Tá? Por isso que nós dizemos que o governo federal ele é o emissor mais seguro de uma economia. Tá? Eu dei exemplos absurdos, mas em economias estabilizadas, o Brasil, apesar desses solavancos, é uma economia estabilizada. Né? O governo federal ele tem uma capacidade de pagamento muito grande, porque ele recolhe imposto, ele consegue fazer dívida em moeda própria, então ele consegue praticamente expandir a dívida dele em níveis absurdos que nenhuma empresa conseguiria. O Brasil tem uma dívida pública hoje na casa de trilhões de reais, e uma empresa hoje deve 5 trilhões de reais como o Brasil. Tá? Isso acontece porque o governo é um governo, então ele é o devedor mais forte. Consequentemente, se ele é o devedor de menos risco, é sempre ele que vai pagar a menor taxa. Se a Petrobras quiser captar dinheiro para poder fazer suas operações, se ela ofertar, pegar dinheiro emprestado por 3% ao mês, como governo, ela não vai conseguir pegar dinheiro emprestado, porque ninguém vai querer emprestar para a Petrobras, podendo emprestar para o governo. A Petrobras, para conseguir pegar dinheiro emprestado, ela vai ter que pagar 4%. Se a Ambev quiser pegar dinheiro emprestado, a Ambev é uma empresa muito sólida, né? Mas acho que todo mundo concorda que a Petrobras hoje ainda é uma empresa maior. Então, a Ambev, para poder captar dinheiro, vai ter que pagar 4,5% ao mês. O Superbom, nesse contexto, que é uma empresa grande, mas muito menor que as outras, ele vai ter que pagar, sei lá, uns 7%. Eu estou colocando aqui valores que não correspondem à realidade, tá, pessoal? Só para a gente ter um nível de grandeza aqui para fazer diferença, tá bom? O seu Zé da esquina, ou seja, o dono do barzinho da esquina, para ele pegar dinheiro emprestado, ele vai ter que pagar 14%. Porque senão empresta a Ambev, empresta a Petrobras para o governo, ok? O seu Zé não vai conseguir pagar a mesma coisa que o governo, porque o negócio dele pode quebrar do dia para a noite, pode morrer, pode sumir, o governo não vai sumir, ok? Então, numa economia, o que o governo paga de juros é sempre a menor taxa, é sempre a taxa básica da economia. Logo, fala, Marcos, antes de eu continuar, pode falar. Professor, isso também, esse exemplo aí também se caracteriza também, por exemplo, o cara que tem 1 milhão na conta e o outro que tem 10 mil, a questão de um empréstimo, e a questão de empréstimo também, o gerente vai ceder, vai ter possibilidade melhor de juro para esse cara, para esse indivíduo que tem 1 milhão do que o que tem 10? Com certeza, com certeza. Quanto maior a sua capacidade de pagamento, menor o seu risco, menor a sua taxa. Por isso que quem tem dinheiro... Aquela forma, não sei se é da época de vocês, né? Mas na minha época tinha uma banda muito famosa que fez sucesso cantando bom, xibom, xibom, bom, bom, que falava por isso que o rico cada vez fica mais rico, o pobre fica mais pobre. De fato, o rico ele acaba tendo condições melhores, né? Claro que é uma brincadeira, mas uma pessoa rica, ela tem muito mais capacidade de pegar dinheiro a juros baratos do que uma pessoa pobre, porque ela oferece menos risco. Isso não é qualquer discriminação, é um dado objetivo. É muito mais provável uma pessoa com menor capacidade de pagamento dar um calote do que uma pessoa com maior capacidade de pagamento. Ah, mas tem gente que é pobre, mas que é muito certinho. Tem gente que é rico e não vale nada. Concordo. Mas na média, uma pessoa rica tem muito mais capacidade de pagamento que uma pessoa pobre tem. Beleza? Então é por isso que uma pessoa com dinheiro, ela consegue pegar taxas mais baixas do que uma pessoa sem dinheiro. Tá? Esse mesmo raciocínio. Eu achava que isso não tinha isso, não. Agora você dando esse exemplo aí, para mim não tinha isso, não. Que às vezes um colega do meu pai, que tem a condição financeira bem estável, aí conversando sobre o negócio, aí ele foi falar, rapaz, eu vou no meu gerente, rapaz, vou lá, para um empréstimo no banco, de lá, replicou, comprou em gado, aí o gado deu aumento, aí ele falou, porque é muito mais vantagem eu pagar não sei quantos % coisa ao banco do que coisa. Só que eu entendo que para ele é uma facilidade maior, né? Pelo fato de ter, querendo ou não, ter uma condição financeira. Aí eu falei assim, para mim isso se estendia para todos. Não. Né? Não, é igual você pensar o seguinte, a atividade bancária, ela não é nada diferente do que você ter 2 amigos que estão te pedindo dinheiro emprestado. Um amigo seu tem um emprego fixo, o outro você sabe que não gosta muito de trabalhar, um amigo seu ganha 10 mil, outro ganha 2 mil, então para que você vai emprestar esse dinheiro? Vai emprestar porque vai ter maior chance de te pagar, com certeza. É o mesmo raciocínio, né? Então é uma análise objetiva, entendeu? A lógica é a mesma. A lógica que na vida real você tem uma série de modelos matemáticos, uma série de coisas que vão operar, mas a lógica intrínseca, a lógica fundamental é a mesma. Você tende a emprestar dinheiro para quem está te pagando, quem tem mais probabilidade de devolver. Você quer ter o dinheiro de volta.
Para você correr o risco de emprestar dinheiro para uma pessoa que tem chance de não te pagar, você vai ter que cobrar uma taxa de juros maior, certo? Você vai ter que exigir um prêmio de risco maior, tá? Isso vale para qualquer coisa, como eu falei, é uma profissão. Por exemplo, você aceitaria virar um mergulhador de plataforma para ganhar a mesma coisa que uma pessoa que trabalha em cima da plataforma? Claro que não, você está botando sua vida em risco numa escala muito maior, então você tem que ganhar mais dinheiro por isso. A lógica toda é a mesma, quanto mais risco, mais retorno você deseja, entendeu? Ok. Show? E aí, pessoal, o efeito decorrente desse raciocínio é o seguinte: se eu digo que o governo paga a menor taxa e que a taxa que o governo paga é a taxa básica, todas as outras taxas serão construídas a partir da taxa do governo. Logo, se a Selic está num patamar, por exemplo, de 7% ao ano, qualquer outro empréstimo da economia será realizado acima disso. Então, para o governo conseguir tirar dinheiro da economia, basta que ele ofereça um juro mais alto para os investidores dentro dos seus títulos de dívida. Porque, ao fazer isso, ele automaticamente carrega toda a taxa de juros da economia para cima. Por isso que o governo, mexendo a taxa de juros Selic, ele consegue esse controle da moeda, do crédito, entenderam? Porque uma vez que ele é a base, ele é o pilar de sustentação, ele é o alicerce daquela economia, se essa altura está subindo, todo o restante está sendo empurrado para cima. Se ele está baixando, todo o restante está baixando junto. Então, o governo ele não precisa imprimir dinheiro e jogar de helicóptero, ele não precisa colocar o depósito compulsório para cima e para baixo, para cima e para baixo, basta que ele manuseie essa taxa de juros e ele vai conseguir fazer com que os juros gerais da economia aumentem ou diminuam e, consequentemente, o dinheiro que circula na economia aumente ou diminua. Nesse momento, o governo está no ciclo de aumento de juros. Significa, então, que todo mundo que quiser pegar dinheiro emprestado vai ter que pagar mais caro. E significa também que quem quer deixar o dinheiro aplicado vai ter uma atratividade maior. Consequentemente, menos dinheiro vai circular dentro da economia. Há algum tempo atrás, quando a pandemia foi decretada, o governo ele baixou muito forte a taxa de juros, porque ele queria que as empresas pegassem muito dinheiro emprestado e queriam que as pessoas que pegam dinheiro emprestado também fizessem isso, e principalmente quem aplica dinheiro deixasse de aplicar para colocar esse dinheiro dentro da economia. Entenderam? Então, esse manuseio de taxa de juros do governo, normalmente, tem como objetivo regular a atividade econômica de um país. Quando ele quer fomentar a atividade econômica, ele abaixa a taxa de juros. Quando ele quer restringir a atividade econômica, ele aumenta a taxa de juros. Mas, professor, por que algum país gostaria de restringir a atividade econômica? Por que algum país gostaria de ter menos emprego, menos produto disponível, menos gente fazendo coisa? Porque quando nós temos uma atividade econômica superaquecida, nós temos um problema da inflação. E essa inflação no longo prazo gera grandes problemas, problemas muito graves. Logo, o governo ele não pode ficar superaquecendo a economia da maneira que ele gostaria, porque isso vai trazer um problema lá na frente, que é a inflação. E quando esse problema começa a aparecer, ele é obrigado a reverter esse ciclo. E é o momento que nós estamos passando hoje. Uma vez que a inflação subiu muito, o governo ele passa a subir a taxa de juros para tirar dinheiro da economia. Seja tirar dinheiro dos aplicadores que agora vão deixar o dinheiro parado dentro do banco, seja pelo fato de que menos dinheiro será emprestado, menos dinheiro circulará na economia. E quando o governo ele determina essa Selic através do Banco Central, não é do dia para a noite que isso acontece. Quando o governo determina essa taxa de juros Selic, ele, através do Banco Central, passa a fazer algumas operações, que eu não vou entrar no detalhe, porque a aula já está bem fora do horário, já está chegando perto do horário, isso aqui é um pouquinho mais complexo, eu acho que o raciocínio principal vocês já pegaram. Então, quando o governo ele sobe a taxa de juros, ele realiza operações no mercado para levar essa taxa de juros para onde ele quer. Então, por exemplo, na última reunião, o Banco Central ele subiu a Selic para 7,75% ao ano. Não é que do dia para a noite nós teremos essa taxa de juros na economia passando a valer. Na verdade, o Banco Central estabelece isso como objetivo e, para atingir esse objetivo, ele começa a realizar operações dentro do mercado bancário, subindo essa taxa.
ele começa, por exemplo, a pegar dinheiro emprestado, trocar títulos que estão à disposição do mercado em troca de taxas mais elevadas. E aí, essas taxas sobem, tá? Então, esse open market, vocês vão entender como a maneira pela qual o Banco Central carrega a taxa de juros Selic para onde ele deseja, tá? Não vou explicar, como eu falei, o mecanismo nos seus pormenores, porque ele é bastante complexo, mas é a maneira pela qual, principalmente, o Banco Central carrega a taxa de juros para onde ele acha adequado, que nesse momento está em 7,75, mas deve caminhar para algo em torno de 11%. Então, desde que o Banco Central começou a subir a taxa de juros, ele passa a fazer operações no mercado, carregando, subindo essa taxa através desse mecanismo, esse instrumento chamado Open Market. Qual é o efeito disso para a economia? O efeito disso é que quando o juros sobe, os financiamentos ficam mais caros, os empréstimos ficam mais caros, o juro do cartão de crédito fica mais caro, e isso, consequentemente, desestimula o consumo. Como tem menos gente comprando, menos gente com dinheiro para comprar, nós temos, consequentemente, os preços caindo ou parando de subir de forma tão acelerada para poder novamente equilibrar a oferta e a demanda de bens. Ok? Então, o efeito das mudanças nessa taxa de juros Selic é que, quando ela sobe, como a gente está vendo agora, a gente tem uma queda na atividade econômica, cai o consumo porque o crédito fica mais caro e menos dinheiro circula. Isso desfavorece o consumo e, consequentemente, a gente causa a queda da inflação, a desaceleração desses preços. Por outro lado, quando essa taxa de juros cai, como a gente viu no ano passado acontecer, tudo fica mais barato quando a gente fala de crédito, tomar empréstimo fica mais barato, financiar casa mais barato, carro mais barato, pegar empréstimo pessoal é mais barato, e isso estimula o consumo. Como efeito colateral, se a atividade produtiva não acompanha, nós geramos inflação. A partir do momento que nós temos inflação, nós subimos os juros. Quando a inflação cai e a gente consegue controlar, esses juros caem. Vem a inflação, a gente sobe juros. Isso é uma espécie de ciclo que acontece para o Banco Central controlar esse fenômeno chamado inflação e estimular a atividade econômica na vida real. Pessoal, eu tentei caminhar com a explicação em diversos pedaços para que quando a gente chegasse nesse final aqui, a gente fosse capaz de relembrar cada um desses pedaços e que isso fizesse um sentido como um todo, que isso fizesse uma espécie de ligação, né, para a gente colocar início, meio e fim, entendimento de moeda, de crédito, de taxa de juros, como isso afeta na economia, qual é o interesse do governo em manusear, em manipular essas variáveis e de que forma ele faz isso na vida real. Eu queria saber, a gente ainda tem mais alguns minutos, se todo esse processo, chegando aqui até o fim, se foi possível compreender essa linha, né, de raciocínio e entender esse processo de maneira satisfatória, ou se ficou alguma dúvida para que a gente possa tirar agora, uma vez que na aula que vem a gente já parte para a revisão e no momento seguinte já é a nossa prova. Me deem, por favor, um feedback do entendimento de vocês, se está tranquilo, se ficou satisfatório, ou se algum ponto não ficou suficientemente explicado para a gente poder retomar. No meu entender, ficou muito bom, professor. Muito bom. Acho que na próxima aula agora a gente lapida agora tudo e vamos para a prova. Nos aguarda. Pega leve na prova, hein, professor? Pelo amor de Deus, eu sou feirante, hein? Não, cara, mas você tá na economia real, pô. Isso aqui você entende de... Não precisa nem explicar. Faz isso não, faz isso não. Não, agora, sério mesmo, tá sendo um grande aprendizado. Eu acho é sério mesmo. Às vezes a gente tem algumas, assim... O sujeito pensa de uma forma, mas a matéria é muito interessante. Que eu acho, já até falei com a Adriana, a representante aí. Eu falei que essa matéria, na realidade, ela tinha que acompanhar desde o primeiro ao 10º. Igual outras também, entendeu? Que acho que é muito pouco tempo. Não que é ruim o conhecimento, não. Estou falando muito pouco tempo para aprimorar mais ainda, entendeu? Sim, seria muito interessante. Minha opinião, tá, professor? Não de qualquer forma, querendo assim... puxar para o seu lado, falando em si a questão da matéria em si, entendeu? Eu acho que no direito ele abrange muita coisa, ele abre muito leque para tudo, entendeu? E a gente tem que ter o conhecimento.
Não, sem dúvida. Na minha época de acadêmico, eram 2 períodos. Eu acho que 2 períodos seriam ideais para essa matéria. Um período só, muito pouco. E olha que eu mudei completamente a ementa, porque se a gente fosse seguir a ementa original da matéria, a gente ia falar praticamente de história, né? Não ia aprender nada. E eu acho que o mais importante do conhecimento econômico é a gente entender o funcionamento da economia, né? E essas questões históricas, tudo, teoria, a gente vai aprendendo depois, pode ler livro. Agora, o entendimento assim, da vida real, que eu acho que é o fundamental e eu que tento passar, mas eu sei também que é uma matéria bastante diferente, né, do que é analisado no restante da faculdade, que infelizmente, ao longo da nossa trajetória acadêmica antes da faculdade, a gente aprende muito pouco sobre isso, né? A gente não tem de forma disseminada, né, um conhecimento econômico pela população. Então, realmente é muito pouco tempo para muito conceito que a gente não entendia bem, ou tinha uma interpretação equivocada, ou que seria melhor a gente aprofundar, mas, infelizmente, a gente tem esse período, né? Espero que pelo menos até essa matéria aqui que a gente estudou tenha sido satisfatório e tenha sido proveitoso para vocês. Na aula que vem, então, fala, Reato, você ia falar alguma coisa? Professor, nós vamos encontrar com você mais adiante, em algum modo, A princípio, no terceiro período, a gente tem uma matéria chamada Análise Econômica do Direito, que é a aplicação desses postulados, desse raciocínio econômico, a, por exemplo, direito de propriedade, direito de contratos, direito penal, que é extremamente interessante, direito do trabalho, processual. Então, a gente aplica, né, esse raciocínio econômico a diferentes áreas do direito. É uma matéria que é nova, não tive isso na minha época de acadêmico. É uma matéria que começa na tradição do direito americano, direito inglês, já há algumas décadas, mas que no Brasil está sendo recepcionada recentemente. Então, é uma matéria também bem interessante. No terceiro período, um período, a gente tem esse encontro novamente. Não, muito top, muito top. E como o Cristiano falou aí, realmente essa matéria deveria estender mais um pouco aqui também. Quero também parabenizar e também a didática do senhor também é muito top, também é muito boa, a gente consegue assimilar muito bem. E é isso aí. Vamos para frente aí. Obrigado pelo feedback, camarada. É importante. Valeu, tamo junto. Pessoal, já tirei aqui o print, tá, da presença, então tá todo mundo liberado para... Professor? Oi. A Leila é o Luan. Cara, eu não tava reconhecendo a voz, eu vi Leila, eu falei, pô, não tem Leila nessa turma. Luan trocou de nome, professor, ele foi no cartório. Tá. Para feminino, eu não queria falar nada, não, mas já que tocou esse assunto, não é? Não, beleza, cara, tranquilo, eu vou deixar... Professor, eu vou estar saindo aqui, tá show, professor? Não, tranquilo, já acabou já, pessoal. Valeu, boa semana para vocês aí, bom feriado, valeu. Pra nós. Igualmente, professor, um abraço aí, tudo de bom para todos aí. Pra gente aí, valeu.